Cássio Vitti e sejam todos muito bem-vindos ao nosso TV Calafrio. No programa de hoje, o Daniel vai nos contar em detalhes como foi toda a saga de retomada dos títulos Mestres do Terror e Calafrio. Vamos enfim saber quais os caminhos que o destino forjou para que o Daniel se encontrasse com o mestre Rodolfo Zara. Eu lembro, esse material é pré-gravado, mas transmitido todas as terças-feiras às 9 da noite. Tanto eu quanto o Daniel estamos no chat para a gente conversar um pouco durante a transmissão ao vivo. Logo depois da vinheta. Opa, galera! Boa noite! Estamos aqui mais uma terça-feira, um novo TV Calafrio para vocês e, como sempre, muito bem acompanhado do nosso editor favorito, Daniel Sachs. E aí, Daniel, boa noite! Boa noite aí, Cássio. Tudo jóia, cara? Mais uma bate-papo aí sobre os nossos serviços favoritos aí, né? Boa noite aí para os espectadores. Pessoal, vamos detonar nesse chat aí, cara. Bastante mensagens. Vamos fazer nossa conversa além do vídeo aí. É isso aí. Então, só lembrando todo mundo, isso aqui sempre é um material pré-gravado para a gente poder fazer aquela edição, fazer um negócio mais legal para vocês, mas a transmissão é sempre ao vivo, todas as terças, às 9 da noite. E já vou deixar aqui o aviso, eu fico passando aqui embaixo o e-mail de contato do Daniel. Então, ajuda a gente para comprar as revistas. Aqui, ó, nesse e-mail aqui, você fala diretamente com o Daniel e ou ele vai indicar para você uma loja perto de você ou ele vai enviar para você as revistas diretamente em casa, sem risco de pegar coronavírus, hein? Isso aí, Cássio. Ó, alguns leitores aí, espectadores, se apressem, porque a Mestre Terror 65 acabou de esgotar e agora só resta mais uma edição, só mais uma edição da Calafrio 57, aí dos palhaços. Uma só? Só uma. Eita, aí, ó. Então, foi lançado o leilão aqui agora. Corre aí, você que está no chat. Eu não vou ficar bravo. Já faz o e-mail, já manda o e-mail para o Daniel, já garante a sua aí, porque é a última, hein? Última com o Daniel, né? E não acabou aí, Cássio. A Mestre do Terror 66 do Zé do Caixão também, menos de 10. Putz, e olha que essa edição, rapaz, não perde tempo. As lojas estão fazendo a festa, estão repondo estoque e simplesmente está esgotando. O meu estoque está esgotando. Fazendo redemoinho. Essa quarentena está fazendo bem aí para as lojas aí online, hein? Então, é isso que eu ia comentar com você. Acho que esse negócio de ficar em casa, a galera quer ler mesmo e tal, e né, ficar lendo um gibizinho aí, e a única forma é pedir online, então já garante aí, ó, a Calafrio Especial dos Palhaços só tem uma edição, hein? Só uma. Vamos ver, é pré-gravado esse vídeo. É verdade. Será que ainda vai estar aí a hora de transmitir? Bem lembrado. Talvez você corra e mande o e-mail, mas já não tenha dado tempo. Vamos ver. Estou torcendo aqui para você aí, hein? Aquele leitor afoito aí, de repente, eu ainda corro atrás das lojas e vejo se eu consigo em alguma loja. Eu recompro, isso já aconteceu algumas vezes, eu recompro da loja pelo preço da capa mesmo e acabo repassando sem nenhum ágio, nenhum custo aí para os leitores. Só para atender o leitor. Só para atender. Não, fazemos tudo pelos clientes, certo? É isso aí. E assim, no último caso, eu tenho duas edições aqui, porque eu sempre pego uma mais uma, então eu ainda tenho uma aqui, e eu não queria comentar, não sei se você lembra, Daniel, a minha está autografada. É isso aí, Cássio. Autografada pela Celina Pacheco.
Ela estreou nos quadrinhos nesta edição do professor catarinense Pierre de Queiroz, era uma história a história que fechou a edição. Foi a história que fechou a edição. Exatamente, o sorriso está nos balões. Exatamente. Aquele dia que eu estive em Curitiba, que a gente se encontrou lá com o Fúvio, grande Fúvio também, peguei autógrafos com ele também. Sensacional. Mas e aí, Daniel? Os leitores podem buscar com o Cássio aí alguma edição também. Então, eu ainda, né? Em último caso, eu posso disponibilizar a minha, não a autografada, aquela não sai da coleção, mas nem a pau. Mas eu tenho uma que não está autografada. De repente, em último caso, se precisar, o Daniel me avisa, eu mando aí para ele, eu mando direto para quem adquirir aí. Beleza? Bom, Daniel, mas e aí? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Cara, vamos conversar aí sobre a história, como começou a edição, a fase Inkblood da revista Calafrio, como é que começou toda a conversa com o Zala, como que uma sucessão de eventos aleatórios e algum dedo da sorte, algum dedo do destino aí, atuou para que as revistas estivessem em circulação hoje. E por um triz que não estão, hein? Vamos conversar sobre a história. Então, mas como que você, como é que eu posso dizer, chegou no Mestre Zala para negociar? Porque, assim, pelo que a gente conversou, eu conheço mais ou menos a história, mas, assim, você não tinha nada a ver com editoração de gibi. A sua profissão, apesar de mega fã de quadrinho nacional, a sua profissão é outra, assim, completamente fora de editor. E aí, como que aconteceu esse encontro? Desse encontro, como é que você foi virar editor, rapaz? Conta aí pra gente. Bom, Cássio, vamos lá. Primeiro explicar para os espectadores, você só soltou aí o mistério. Eu sou engenheiro químico, exerço engenharia química e amo a engenharia química. Essa é a minha carreira. Tá? O que acontece? Nós conhecemos aí o Fábio Chibilski. O Fábio é de Ponta Grossa, uma cidade que eu já morei. Tenho bastante raiz na cidade, minhas filhas nasceram lá. Meu time de futebol está lá, certo? Eu tenho minhas ligações com Ponta Grossa. O Grande Fantasma. Grande Fantasma, Operário Ferroviário Esporte Clube. Esse era o ano 2015, e o Fábio já lançava pela editora dele, que era Inkblood Comics ou Cultura e Quadrinhos. O Inkblood seria o selo, e Cultura e Quadrinhos... O selo de terror, né? O selo que ficou. E ele tinha várias revistas e fazia vários lançamentos aleatórios. E eu comprava, acompanhava, como você acompanhava, certo? Os títulos do Fábio. E já no começo eu gostava muito de comentar as edições, tinha coisas que eu gostava de falar, Fábio, ó, isso aqui você tem que melhorar aqui, Fábio, isso aqui foi um ponto alto, acertou legal nessa edição com isso aqui. Eu não só escrevia, como eu visitava muito o Fábio na casa dele, lá em Ponta Grossa. Eu já estava morando em Curitiba. E tudo bem, toda vez que eu tinha a oportunidade de passar por Ponta Grossa, eu comprava lá alguns gibis do Fábio, certo? Teve momentos em que eu escrevi algumas coisas, ele quis publicar na forma de matéria. Eu e o Fábio tínhamos bastante contato. Ele já falava como que era o trabalho dele e tal. Bom, 2015, dia 9 de julho, que é o feriado do nosso estado, é aniversário das minhas duas avós. Você tem uma ideia? Coincidência, cara. Uma é de 1925 e a outra é de 1931. A mais nova das duas já mora em Curitiba, mora em Pinhais, ali na região metropolitana de Curitiba. E a outra, a mais velha, mora em São Paulo ainda. E a minha família, meus pais, nós fomos para São Paulo
no dia 11, que foi um sábado, dia 11 de julho de 2015, para o aniversário de 90 anos da minha avó. E, com isso, eu passei a tarde na casa da minha tia, bem no centro de São Paulo, perto naquele lugar que eu fui me encontrar com você uma vez. A gente se encontrou ali, perto da Galeria do Rock. Isso, que a gente ficou dando um rolê lá nas bancas e tal, tentando vender as revistas. Exatamente. Ali na casa da minha tia, eu sabia que era perto da casa do Zala, da Brigadeiro Luiz Antônio. E eu entrei em contato com o Fábio por telefone, e o Fábio tinha o telefone do Zala. Eu liguei para o apartamento do Zala, eu tinha acabado de passar na Comics, comprei aquela edição que você também tem, aquela arte de Rodolfo Zala, foi um dos últimos lançamentos da Editora de Arte, de 92, creio que é esse lançamento, um lançamento trilingue, muito bacana, que eu usava muito bacana. Para levar para o Festival de Luca. E aí eu poderia autografar. E olha só o que é A Mão do Destino. Eu tinha já quase todas as edições, já tinha todas as edições da edição de colecionador, só me faltava o número 58, que eu não encontrava em eventos. Para quem não sabe, as edições de colecionador só foram veiculadas pela Comics. Pela Comics, exatamente. E me faltava o número 58, que eu não encontrei nos eventos, nos estandes da Comics, e não encontrei na Comics também, que eu havia passado assim que tinha chego em São Paulo, de manhã. Bom, eu liguei para o apartamento do Zala para pegar um autógrafo e ver se eu conseguia a edição 58. O Zala falou, vem cá, não estou entendendo você no telefone, vem cá na minha casa aí, vamos conversar. Caramba, então ele era assim, tranquilex. Receptivo. E essa edição 58 eu consegui, e o autógrafo eu consegui. Durante a conversa, olha que legal, eu fui junto com o namorado da minha tia, nós fomos até o apartamento do Zala. De repente, na conversa, no dia ele apareceu o Oswaldo Talo. Putz, cara. Levou 2 edições, eu não lembro agora quais eram as edições, com a mesma história. Numa delas estava um corpo nu feminino, de costas, e no outro a parte da nádega, das nádegas estava coberta. E ele falando para o Zala, olha o trabalho que o Reinaldo Oliveira fez aqui de cortar o corpo nu. E o Zala, ele era um puritano, tal. E, cara, o Reinaldo era meu ídolo. Então, quer dizer, a conversa rendeu muito. Né? Você agora aí, ó. Você vai mostrar para a galera agora a foto do dia aí, ó. Eu, o Zala e o Talo. Caramba, que legal. Esse aí foi o dia que nós nos encontramos, foi bem legal. Cara, era aqueles momentos que você não via passar. Não via. Diante de 2 ídolos, não via passar. E outra, não vai sair da memória nunca também, né? Jamais. Foi uma conversa muito legal. E aí o Zala, naquela ocasião, veja, isso aí era julho de 2015. Ele lançou a última edição de colecionador em dezembro de 2014. E eu perguntei para ele, Zala, cadê a edição 65? A 64 você lançou ainda no ano passado, cadê a nova? Aí ele falou que não tinha mais energia, que não conseguia mais, tal, publicar, que lá consumia muito ele. Ainda mais que nos últimos números ele estava sozinho assim, ele não estava mais com o pessoal do Klug, né? O Klug acho que foram só 5 edições. Depois ele tocou sozinho com a direção de arte do Fábio Moraes, que fazia um trabalho ali competentíssimo. Né? Um abraço ao Fábio, que está no chat aí, provavelmente com a gente aí. E o Zala fez um comentário interessante. Ele falou assim, eu estou com 700 páginas inéditas. Aí eu falei, então volta a publicar. Falou que não tinha jeito, que era difícil. Falei, Zala,
você desenha demais, seu trabalho é bom, sua legião de fãs é grande. Por que você só tem um canal de venda? Por que você só tem uma tiragem de... ele tinha 150 exemplares, mas disse que nas últimas já estava imprimindo só 50. Ele começou com 300 ali com o Kluck e já estava só com 50 nas últimas edições, veiculando para comics. Então, ele falou que não conseguia mais, que o desgastava, a dona Ana estava necessitando de atenção dele também. E, poxa vida, ele estava sozinho nesse mato sem cachorro. E ele comentou que o título Calafrio estava em negociação com um ex-editor, um ex-funcionário de uma editora que publica quadrinhos aí que nós, volta e meia, vemos nos lançamentos em banca. Só que era 700 páginas, cara. E o que ele disse que era inédita. Esse inédito dele ainda é uma interpretação. Eram muitas histórias remasterizadas, algumas, não tinha material realmente inédito. Por exemplo, a Carro Vermelho, que já publiquei 2 vezes, aí, uma no número de estreia 53 e agora na última edição 65, a Carro Vermelho, ela originalmente eram 2 páginas, agora está com 7. Então, ele contava isso como inédita. Uma história inédita. Agora, que passou a ter 32 páginas, ele também estava considerando inédita. E aí, muitas das páginas não eram exatamente dele. Então, tinha páginas do Eduardo Cárdenas, tinha páginas do Luiz Seidenberg, muitas histórias, muitas HQs. E eu sabia mais ou menos o quanto o Fábio Chbiuski estaria disposto a negociar, que ele tinha me falado quanto que pagava, mais ou menos por página. E o Zala falou que era menos do que ele pagava, no entanto, era um valor razoável para ele. E que poderia conversar. Ele perguntou se eu ia passar em São Paulo nos próximos dias. E eu tinha uma agenda de passar em São Paulo, porque no dia 18 de agosto eu apresentei um trabalho acadêmico, um artigo acadêmico meu ali nas jornadas internacionais da USP. Sim. E eu falei, bom, dia 17 eu estarei aqui, Zala. Aí ele falou, então você passa aqui na minha casa. Então foi um pouco mais de um mês, eu voltei lá e ele falou que Sem o Fábio, só você. Só eu. Bom, ainda nessa primeira visita que estava o Talo, também lá, ele falou que o Calafrio estava em negociação, mas que Mestre Terror estava livre. E como o Fábio tinha o projeto da Espectro, e outros projetos clássicos, como Chat, Veio um Lobisomem, o Fábio poderia se interessar pela Mestre Terror. Aí eu era um fã dos dois, quer dizer, eu não tinha... não podia falar pelo Fábio, eu não tinha nenhuma participação na editora, só comuniquei o Zala que poderia haver uma chance aí de negociação. Até esse momento, na sua cabeça, a ideia era, pô, não posso deixar isso aqui parar de sair, senão eu não vou completar, a minha coleção vai morrer. Eu simplesmente ele já tinha falado que a edição de colecionador tinha acabado. Ele até brincou comigo na época que ele falou que eu era o único que tinha comprado todas as edições. Ai, caramba. Então foi isso. Fomos lá vamos lá, passou-se um mês, eu tive contato com o Fábio durante esse tempo, conversei com ele. Nós dois, até então, estávamos bem céticos, não acreditávamos que a coisa fosse vingar, é difícil, usar lá em São Paulo. Dia 17, eu fui lá fazer mais uma visita para o mestre. E aí, dia 17 de agosto. Aí, realmente um pouquinho mais de um mês. Nesse dia, eu dormi na casa da minha tia e eu passei lá na casa do Zala, tal, ele falou que já tinha micado o negócio da Calafrio, e os 2 títulos estariam à disposição para negociação.
Falei com o Fábio, a gente conversou, falei, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com meu amigo agora e você conversa com ele. E aí os dois entraram em contato, o Fábio já tinha conversado uma outra vez com o Zala, ele até fez uma reverência ali pelo telefone, foi até bonito, assim, né? Zala, uma honra estar falando com o mestre e tal. E os dois conversaram, eu fui para a casa da minha tia, percorri um pouco os cerros de São Paulo, era uma segunda-feira isso aí. No dia de noite do dia 17 de agosto, o Fábio me ligou, quando eu estava na casa da minha tia, já de noite, falou, Daniel, eu acertei com o Zala. Que legal, cara, que legal. Ele falou, o que você acertou? Vai comprar umas páginas dele? Ele falou, não, eu negociei os títulos, eu vou comprar os direitos do título e gostaria que você fosse meu editor nas revistas. De repente. Cara, eu fiquei honrado. Eu estava passando por uma fase difícil da minha vida e tal. Eu fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. Aí sim, essa palavra honrado, vamos guardar aí, porque é uma coisa que eu sempre repito para os demais leitores, para quem conversa sobre esse projeto, ou o meu trabalho de edição. Joia. Já naquele momento, eu já desconfiei o que o Fábio queria. Ele queria alguém que assumisse o risco financeiro da brincadeira. Porque assim, ele trabalhava para fora, né? Ele fazia arte para fora do Brasil e tinha as dele lá, né? Que tinha a Espectro, tinha a Estigma. Naquela época que ele ia publicando. Naquela época já chamava Neo Estigma. Neo Estigma, que teve que mudar o nome, né? E tal, porque deu problema lá. Teve um Silflex Corona aí, brigou com ele. E tinha a Calibre 45, que acabou ficando só na primeira edição, e aí tinha os formatos. A Calibre 45, cara, eu tenho duas também, né? Porque eu tenho essa mania, não é de hoje. Eu tenho duas e, cara, que edição gostosa, cara. Edição gostosa. Tem o Eduardo Vetilo, meu, sensacional, cara. Sensacional. Ali o Fábio, talvez o problema ali é que o Fábio fez uma edição muito grande, muito volumosa, poderia ter separado o material em 2 ou 3 edições, teria dado uma continuidade, teria testado a febre do público para o trabalho. Foi uma pena aí. Mas aí eu já vou falar do lado do leitor, colecionador. Mas e se ele reduz e não vira, e ele desiste, a gente fica sem... Foi bom ele lançar, que acho que tem 100 páginas aquela edição, né? Cássio, eu vou falar, eu sou um das pessoas envolvidas com quadrinhos que eu conheço que está há menos tempo que isso aí. Seja para independentes, como é o meu caso, seja para profissionais, se o cara entra no mercado de quadrinhos com medo de perder na primeira edição, o cara vai parar, tá? Precisa de resiliência. Hoje eu tenho as revistas durando por uma questão de paixão. Você tem que ter tesão pela coisa, tá? Amor pelo quadrinho todo mundo tem. Agora, se o cara olha para um lançamento de uma revista com o objetivo de ganhar dinheiro, de ficar rico na primeira, rico não vai ficar, tá? Esse aí já é um aviso que eu dou. Talvez a galera do Pipoca Nanquim esteja ficando rico, tal, mas não vai. Você não vai... Você tem que persistir, né? O público vai demorar para lhe conhecer e lhe reconhecer. Então, precisa ter resiliência, precisa persistir no negócio e precisa acreditar. Se não acreditar, nem começa, que só vai atrapalhar os outros que querem fazer um trabalho sério, tá? Essa é uma dica aí, é um conselho que eu dou para todo mundo que quiser entrar numa empreitada de quadrinhos, né? Até agora eu não ganhei dinheiro com isso, me divirto muito, mas é uma coisa que você precisa, ou vai gostar e vai enfrentar muitos obstáculos até você conseguir respirar um pouquinho, ou
nem comece. Certo? Sim. Então, voltando lá ao Zala. Eu sei que o Fábio queria aí uma ajuda, alguém que financiasse o lançamento das 2 revistas. E beleza, eu topei, fiquei muito feliz com isso, já sabia realmente o destino que estava me cabendo, e combinamos como que seria o trabalho. Aí o Fábio falou, Daniel, você pode se responsabilizar pelas páginas do estúdio de arte, eu me responsabilizo pelas histórias em quadrinhos, e você faz a parte de redação das revistas. Perfeito. Depois ainda houve aí uma questão de compra de material para impressão, o Fábio imprimiria na impressora dele. Né? O que aí já começou, assim, realmente não era o ritmo de produção com o qual eu queria trabalhar. Mas vamos lá, o Fábio era a pessoa que conhecia, entendia. A assinatura do contrato, eu e o Fábio fizemos uma missão. Ele chegou de manhãzinha em Curitiba, no domingo, dia 4 de outubro do mesmo ano. Ele foi discutindo com os Zala os termos de contrato durante esse tempo. Veja que decorreu aí do dia 17, 18 de agosto. Ele e o Zala ainda conversaram alguma coisa mais sério ali no início de setembro, e foram chegando aos termos do contrato. Quando estavam os termos ali acertados, no dia 4 de agosto, era um domingo, o Fábio chegou de manhãzinha em Curitiba, eu peguei o carro e nós zarpamos para São Paulo. Ah, legal. Tá, eu até na segunda-feira teria que estar na cidade de Botucatu, e nós fizemos essa viagem. Depois eu deixei o Fábio em Itu, o Fábio pegou o ônibus, voltou para Ponta Grossa. Mas como é que foi esse dia? Já nesse momento, como já estava quase tudo acertado, só faltava assinar o contrato, muito material de redação já estava sendo produzido, e eu produzi muito rápido. Então, eu produzi os textos, primeiro, Quem é Quem, nos quadrinhos especial com a matéria do Zala, a biografia do Zala. Para essa mesma edição, a matéria sobre os quadrinhos da Vertigo, a história da Vertigo, foi uma matéria que ficou muito longa, eu acabei tendo que separar em 2, a primeira parte foi para Calafrio 53, e a matéria sobre Entertaining Comics, sobre os quadrinhos clássicos de terror nos Estados Unidos, que foi para Mestre do Terror 63. Fora os editoriais, aí foram mais rápidas. Não envolvia tanto trabalho de pesquisa. E essa foi uma corrida, veja. Já começou em agosto mesmo, já começou todo esse material, a produção desse material. Eu estava bem inspirado para escrever esses textos, para pesquisar, para fazer de uma maneira rápida. Dia 26 de novembro, as edições estavam montadas, o Fábio conseguiu aí colaboradores que completaram a edição, nós já tínhamos as histórias definidas para as 2 primeiras edições. O Zala deu alguns palpites, e as capas foram do Zala. E aí, no dia 26 de novembro, lá na Gibiteca de Curitiba, foram lançadas as 2 edições, até a impressão da Mestre do Terror 63 já estava pronta, eu já estava com ela na mão, uma caixa com 100 edições. A Calafrio 53, o Fábio chegou com a caixa na hora do evento, em Curitiba. A tinta estava fresquinha. Estava fresquinha. Ele chegou ali com o material ali na rodoviária, eu já estava na Gibiteca, a minha mãe foi buscar o Fábio na rodoviária. Pô, legal, tá bem. É história, é assim mesmo. Quer dizer, o Fábio também não ia saber chegar na Gibiteca, foi muito legal esse evento, eu já tinha chego bem mais cedo, o Jean Danton estava lá, ele participou da mesa, na hora do lançamento, estava o Antônio Heller fazendo a apresentação, o Jean Danton estava junto comigo na mesa, e o Fábio Chmielewski. Então,
foi muito legal aí, o bate-papo, e falamos dos planos, dos projetos aí para frente, como que seria o planejamento, o que se pretendia com o material, né, os personagens que iriam para mestres. A gente não podia estar só na mão dos personagens clássicos, aí já se falou do Saci Albino, já se falou de personagens que estariam sendo trabalhados aí para essa nova fase da Mestres. Nesse evento aí também, um outro artista que participou da edição, que era o Haroldo Pereira, ali de Curitiba, estava junto, ele participou da Calafrio 53, e foi um evento bem legal. Depois, no mesmo dia, o Fábio voltou para Ponta Grossa. Foi muito divertido, tinha muitos amigos ali. Depois, sobre esse evento, foi comentado ali na Calafrio 54. Bom, e a sua sensação, cara, de estar participando de um evento de quadrinhos, que você já devia ter participado de outros, como qualquer fã, né? Como frequentador. Então, agora, qual foi a sua sensação, cara, que eu imagino, assim, de estar participando como editor, né, numa coedição aí com o Fábio, de duas revistas, assim, que são ícones da HQ nacional, cara. Não é pouca coisa, não, mano. Cássio, vamos lá. Nesse momento, eu confesso para você que eu não acreditava no que estava acontecendo. E, baseado no histórico, na estatística de vários projetos de quadrinhos que eu vi, acompanhei, gostei e não vi continuidade, eu ficava pensando a todo momento o que pode comprometer a continuidade desse processo. Por quê? Vamos lá, eu falei da primeira parte, foi a honra. Sim. E a segunda parte foi o quê? Foi o prazer de começar a escrever sobre quadrinhos. Eu sempre quis ser fanzineiro e nunca fiz o fanzine, meu. Eu até tive ali alguma coisa que eu esbocei, mas não viu a luz do dia. E eu queria muito ser fanzineiro. E agora, poxa, eu estava com a oportunidade de escrever sobre quadrinhos, escrever para quadrinhos. E, cara, era um misto de será que a coisa é real mesmo? Foi bem isso. Foi bem etéreo, assim, a minha sensação naquele momento. Os artistas que estavam ali no evento, eu já conhecia todos eles. Não tinha nenhum deles. O Haroldo eu acabei conhecendo ali na ocasião, mas a maior parte deles eu já conhecia, já conversava, como é o caso do Antônio Éder. O Jean Danton, eu já havia conversado 2 vezes com ele, mas ali foi a primeira conversa que nós tivemos mais de nos conhecermos um pouco melhor aí. Então, agora, eu vou pegar uma edição aqui. Então, só para eu fazer uma pergunta para você. Opa, manda ver. Ó, tô com a 64 aqui. Essa é a terceira edição que nós lançamos. É uma curiosidade que eu tenho, que quando eu peguei a 63 e a 53, bom, primeiro a capa do Zala, enfim, eu falei, cara, não acredito que isso aqui voltou e tal. E o Fábio, eu acompanhava a Spectro, ele já tinha anunciado na sessão de cartas da Spectro, eu mandava e-mail para a Spectro direto, e no começo da Calafrio e da Mestres também, né? Eu parei um pouco, porque eu falei, eu vou ficar enchendo o saco do cara e deve ter tantos leitores para ter a carta publicada, por isso que eu diminuí. Mas quando eu vi essa página aqui, ó, isso aqui, cara, me deu uma emoção, velho. Entendeu? Porque na hora que eu abri, que eu vi aqui na contracapa, essa contracapa aqui, que era assim, em todas as edições. Uma volta no tempo. Uma volta no tempo, cara. Uma volta no tempo. O mesmo expediente aqui embaixo, do jeitinho que o mestre fazia. Eu fiquei, olha, assim, em êxtase. E aí a pergunta, por que a gente parou de usar isso aqui? Mais pelo aspecto de modernizar mesmo? Ou teve algum empecilho aí editorial, alguma coisa assim? Não, é bem simples.
A gente poderia até falar sobre isso aí já mais um pouco para frente, mas o que acontece, bem da verdade, é o seguinte, as edições, elas estão espremidas. Escrever, publicar a revista, você quer é aquilo lá, quem faz por amor não se contenta com 52 páginas como as revistas saem. Você quer lançar um almanaque de 800 páginas. Exatamente. É isso que você quer fazer a toda edição. E você tem que aproveitar o máximo de espaço. E ali você tinha praticamente uma página perdida. É uma página perdida, né? É um monte de imagens de histórias antigas com uma propaganda da revista dentro da própria revista, né? Não faz muito sentido. Essa página foi fornecida pelo próprio Zala, a imagem ali do reverendo, tudo isso aí foi fornecido por ele mesmo. Agora... Assim, o reverendo é um personagem criado já na nova fase, né? Na edição de colecionador, né? Exato. Agora, veja, essa aí é uma edição da Mestre do Terror com esse logo da Calafrio por dentro. Sim. Certo? Tinha algumas coisas que eu já pensava com o Fábio. Fábio, se a gente vai fazer um trabalho editorial, vamos fazer um trabalho editorial sério. Tem que ser uma coisa agora com mais critério, alguns erros, algumas coisas que não ficavam legais na Espectro, não seriam cometidas, não seriam deixadas passar agora. Tanto que na primeira, foi uma surpresa para mim, a hora que eu peguei as revistas, eu não cheguei a revisar nenhuma das HQs. As HQs, no momento que a gente comprou as páginas, elas já foram direto para o Fábio, e ele escaneou tudo, e elas foram publicadas tais quais, sem uma revisão, sem nada. Sim. Hoje, você ainda vê muita coisa passando pela revisão. Mas, assim, a quantidade de erros, de palavras em espanhol que estavam ali principalmente no caso do mestre, né? Não podia ter passado tudo isso. Então, assim, muita coisa já foi ali, ó, Fábio, isso aqui não vai poder passar, isso aqui não... A gente vai ter que tomar mais atenção nessas coisas, isso aí é imperdoável. E começou um trabalho mais aplicado de edição que até então a Cultura e Quadrinhos e Ink Blood não tinham experimentado. Certo? Então, sim. Isso, sim, foi uma das coisas que eu peguei bastante. Eu sou um fã, não tinha experiência editorial, mas eu já era um fã de quadrinhos há muito tempo e fazia questão de que as revistas que eu estivesse editando estivessem no nível daquilo que eu mais gostava no passado ou na minha história de colecionador. Exatamente. Tá? E foi isso. Agora, tinha mais detalhes. Quando a gente começou esse projeto, o Fábio, para me convencer, disse que ele já tinha regulares aí 250 leitores que compravam as revistas dele. Ó, essa foi uma conversa que eu caí bonitinho. Mas ainda bem. Ô, Fábio, obrigado por você ter passado essa lábia aí no Daniel, hein, mano? Valeu. Olha, ele falou 250. Eu não sei se chegava a 50 o número de leitores. Foi só para dar o pontapé no projeto. Cara, foi só para isso. Mas até as contas, e veja, se realmente fosse... A sorte que ainda me deu algum medo. Eu senti que o Fábio, a gente estava comendo uma pizza nesse dia 4 de outubro à noite, a gente foi comer uma pizza, e eu senti que o Fábio, em algumas horas, dava umas titubeadas, assim. E aí eu falei, esse cara tá me enganando. Se eu não, assim, se eu tivesse simplesmente acreditado que realmente podia ser 250 totalmente, e que a partir daí só tinha como crescer, provavelmente as revistas já teriam sido lançadas com preço menor de capa e já teriam acabado. Que já tinha... O barco já tinha afundado. Por muito pouco, assim, eu estava fazendo os cálculos na hora, que eu não sabia se, vai 250, mesmo que caia para 200. Cara, dava para ter lançado a R$10 a revista, se fosse isso. Só que aí a resposta era lenta, várias coisas aí. E, assim, hoje eu não sei se o Fábio tinha 50 leitores. Então... Talvez
se todos comprassem 2, como eu fazia... Talvez chegasse a 50. Talvez chegasse a 50. Então, mas aí a parceria com o Fábio, assim, como parceiro do projeto, né, como editor e não como colaborador, porque, assim, ele continuou abrilhantando as capas aí, mas, assim, a parceria como editor foi nos 4 primeiros números só, os 2 da Calafrio e 2 da Mestres. Isso. O que tem aí vários fatores que foram colocados na balança. O Fábio começou a se dedicar lá para a carreira dele nos Estados Unidos, ele precisou realmente se integrar a isso. Chegou um momento aí, eu já havia comprado muitas páginas e naquele momento era importante escoar logo essas páginas. Sim. Porque realmente quem tinha financiado toda a parte pesada aí do projeto tinha sido eu, seja fosse com papel, fosse com material para impressão, fosse com as páginas compradas do Zala, que até então era o maior custo que nós tínhamos. Sim. E as vendas não estavam acontecendo, mas eu ainda vendia, eu tinha um canal aí, eu ia vender nas lojas, bancas de jornal, coisa que isso o Fábio nunca teve. Então, o cara da banca de jornal, o lojista, com quem eu tinha contato, ele já tinha a necessidade de uma periodicidade. Ele já via como importante uma periodicidade. E quando você lança a próxima, quando você vai lançar a próxima. E sempre estava já pronta a edição e o Fábio tinha dificuldade de imprimir. Porque era na impressora dele lá. A impressora dele. Então, já deu um atraso de 2 meses na segunda edição, na terceira edição que nós lançamos, né? A primeira depois do relançamento das 2 séries, que foi essa Mestre do Terror 64. 64. Apresentando a origem da Zora. A capa aí já é do Fábio. Já é do Fábio. Muito boa a capa. E já era para ter se lançado eu não vou ter a data agora na minha frente aqui, mas já era para ter sido lançada 2 meses antes. Isso aí, veja, elas são de novembro, as 2 revistas, e eu queria lançar até no máximo, a 64, até no máximo em fevereiro. E ela acabou saindo em abril, tá? Ela saiu em abril, essa edição. Eu já não gostei desse atraso. Já tinha saído um pouco do nosso combinado. Aí, então, a 4ª edição, que seria a Calafrio 54, ela saiu só em maio, certo? E ela estava prontinha, já estava sendo trabalhada, acabou, eu não lembro agora exatamente a data, mas ela saiu muito próximo da morte do Zala. E depois, e ainda tinha o volume de páginas, aí depois vieram as 2 edições, a 55, a Calafrio 55 e a Mestre Terror 65. A Mestre Terror veio antes, ela foi lançada durante a Gorpacon. Na Gorpacon, isso já era agosto, foi o primeiro evento geek que eu participei, expondo as revistas, que foi ali em Guarapuava, no centro-sul do Paraná. E logo depois já veio a Bienal de Quadrinhos, onde eu lancei as 55 Histórias do Mar. Embora a publicação, o lançamento delas tenha sido póstumo ao Zala, até essas 2 edições ele ajudou bastante. Ele deu muitos conselhos, ele falou, Aí eu já tinha, no lançamento da 65, o Fábio já não fazia mais parte do projeto. Na 54, Calafrio 54, ele já tinha falado, ele já tinha sinalizado que não ia mais correr desse jeito. Eu comentei com ele que a única condição para eu continuar com o projeto seria a gente começar a imprimir em gráficas para parar com essa questão de atrasos por causa de máquina, por causa de impressão artesanal. E aí daria para fazer a lombada canoa, né, com grampo. Faria a lombada canoa. A lombada canoa eu já queria desde o começo. Foi o Fábio que
acabou querendo fazer o encadernado, a lombada encadernado quadrada. Igual ele fazia Espectro, né? Igual ele fazia Espectro. Tanto que ela até tinha um número de páginas que não condizia com uma lombada canoa, que era 54 páginas, não tinha como fazer uma lombada canoa disso aí. Então, eu impus essa condição. Se eu fosse continuar no projeto, teria que ser através de gráfica para a gente parar com esse problema de atraso, de não se cumprir prazos. O Fábio disse que não teria como continuar, ele estava se dedicando aos outros projetos dele, ia tomar muito tempo dele. Ele também dedica um bom tempo aí a negociar quadrinhos em Mercado Livre, em Facebook, e acabou desistindo da parte de edição da revista. Então, aí eu já estava sem usá-la e sem o Fábio. Aí foi uma trajetória de aprendizado, né? O Jean Danton deu muita ajuda no começo. Eu tive um amigo aí que é editor também, é artista em Curitiba, que é o Marcelo Oliveira. Acho que ele veio conversar comigo, ele até me xingou assim, é você que está publicando, eu já acompanhava uns quadrinhos dele, ele falou assim, é você que está publicando a Calafrio, seu desgraçado, eu que queria fazer isso e tal. Cara, ele adorou, ele falou, poxa, Daniel, qual que é a tua experiência anterior? Eu não tinha nenhuma, nem eu tinha feito. E ele estava impressionado, ele disse que estava gostando muito, cara, aí foi realmente essa sucessão de elogios, de conversas, é o que realmente olhava assim, aí começaram a chegar as cartas dos leitores, você foi o primeiro e-mail de leitor que eu recebi, e eu olhei assim, poxa, não dá para voltar atrás, não dá para parar. Boa. Demorou muito para começar a empatar os custos. Empatar os custos, não era nem começar a fazer um caixa, era empatar os custos de cada edição de maneira individual. Demorou bastante. A gente fala aí mais para frente da questão da edição de cada uma aí. Sim. A gente faz um próximo programa. Vamos sim. Falando das diferenças entre editar uma e a outra e tal. Exato. Tem tempo de recuperação financeira, de empate, né? Quanto tempo leva uma, quanto tempo leva a outra, em média, mas aí a gente fala num outro programa. Falamos em outro programa, porque foi uma coisa que demorou bastante aí, sabe? Na parte financeira sempre houve dúvidas se era um projeto viável ou não, se era uma coisa... Dentro da maneira como eu planejei, as coisas começaram a acontecer. Mas foi bastante difícil no começo essa questão. E ainda era muito... O Fábio não sabia mexer no Word, ele trabalhava bastante no Photoshop. A parte artística eu confiava totalmente a ele não tinha esse tempo. O Zala daí vinha, trazia algum detalhe, e aí nessa, entre o Zala e o Fábio já não tinha mais conversa, porque o Fábio é muito recluso, ele não sai da casa dele, às vezes ele ligava para o Zala, ao mesmo passo que aí as visitas na casa do Zala para conseguir mais páginas sempre dependia de mim. Eu tinha que estar em São Paulo e passar pela casa do mestre ali para conversar, negociar páginas. Eu dava um reporte de como as coisas estavam indo. O Zala era uma pessoa muito clara e muito objetiva de se conversar. Era uma pessoa muito franca, você não tinha problema dele esconder. Eu acho que uma coisa que eu vejo que ele trata com os artistas, ele sempre foi muito correto no trato com os artistas, até por ele ser um artista. A gente ouve algumas histórias muito chatas aí no mercado, volta e meia, mas todo mundo gostava muito do Zala da maneira, da lida dele com os artistas, o respeito que ele tinha pelo trabalho, pelas recompensas de cada artista. Ele era muito correto nisso. Então, isso que eu ia falar, só a correção na atitude não tem preço, né? Exato. Era um profissional que entendia profissionais. Mas no lidar com ele, era legal. O homem falava palavrão, Cássio, mas o homem falava
Bom, Você olha aquele velhinho todo falando palavrão daquele jeito, você olha assim, caramba, meu. Mas era a geração que não tinha muita... E o cara falava palavrão, uma boca suja. Era Dercy dos quadrinhos. Era Dercy dos quadrinhos. Eu não estava preparado. Desde a primeira vez, lá no dia 11 de julho, eu não estava preparado para escutar tanto palavrão. Cara. O homem xingava tudo. Ele xingava no telefone. No telefone ele já falou para você, não, vem aqui em casa, caralho. Ele falou assim, eu não estou entendendo nada, essas companhias espanholas de telefonia aí são uma merda. Ai, puta, eu adoraria ter conhecido ele, viu? São todos despelotados, que vão na merda. Ai. Eu cheguei aí 4 vezes à casa dele, negociar páginas. Ele, quando eu falei que o projeto não estava indo, ele ainda acertou comigo um desconto nas páginas por uma maior quantidade. Se fosse simplesmente republicações também, o preço era bem mais barato. Então, foi bem fácil, foi bem legal de lidar com ele. Era muito tranquilo, muito correto, assim, e perfeitamente ele compreendia as dificuldades que nós dois, eu e o Fábio, como depois somente eu, estava enfrentando. Já a época que eu estava sozinho, já foi muito pouco contato com ele, porque a 65 e a 55 já estavam sendo feitas, ele ainda estava vivo, ele ainda estava aconselhando algumas coisas. Põe essa história aqui primeiro, porque essa história aqui, ela merece uma capa, tal, as coisas que eu não ia ter tanta ideia, assim, não ia dar tanta importância quanto ele foi ensinando, ele foi passando. Né? As matérias ele não se interessava muito, ele disse que isso aí, ele sempre confiou muito nas pessoas que escreviam matérias, porque ele não gostava, isso aí dava muito trabalho para ele. Ele não chegou a ler nenhuma das malas ele chegou a ler. Foi uma pena, porque eu quis evocar todo aquele espírito do Reinaldo Oliveira. Sim, foi uma pena que ele não chegou a ler nenhum desses materiais aí. As revistas mesmo que ele viu foi só até, impressas e publicadas, foi só até a Mestre 64. Ele não chegou nem a ver a 54, a Calafrio 54. Nem a Calafrio 54 ele não chegou a ver. Não chegou a ver. Né? Depois eu mandei para o Talo, mandei para a Dona Ana, né? Mas o Zala não chegou a ver. Então, foi uma pena aí. Uma pena mesmo, cara, porque tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade de estar acompanhando até hoje e visse a evolução que as revistas tiveram, o trabalho que você tem e o carinho, né? Você, o Cid, a equipe toda, né? O carinho que vocês têm e o trabalho, assim, o material que vocês estão entregando hoje, eu acho que, assim, com certeza ele ficaria bem orgulhoso mesmo. Eu vou ser bem sincero com uma coisa, assim, Cássio, eu me orgulho do que está sendo feito, tá? Então, vamos lá, a gente já conversou que eu passei por um estágio de honra com o convite do Fábio. Eu cheguei a um estágio de prazer quando eu comecei a escrever, colocar minhas opiniões e começar a me policiar, porque eu vou falar uma coisa, eu sempre fui um péssimo aluno de redação, tá? Eu sempre fui... Só tomei bomba em redação a vida toda. E comecei a escrever, comecei a gostar, isso aí virou um prazer. E depois que o Zala morreu, aí sim vem a terceira parcela desses sentimentos que me contagiam nessa revista, que é a responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. Se eu não... eu tenho aquele sentimento que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. E aquilo lá, eu também não canso de repetir, todo o lucro que eu quero ter com essa empreitada,
é uma edição a mais na minha coleção. Exatamente. E que eu não posso deixar de ter. Só essa frase aí, já eu acho que resume muito bem para todo mundo que acompanha a gente aí, e vocês que estão no chat e têm as suas edições, acompanham o trabalho, assim, tenho certeza que vocês percebem isso, né? Tanto nas sessões de cartas, as participações aqui, conversando com todo mundo e tal, e mantendo esse espírito das revistas, né? Então, por isso que eu falo, você que está no chat aí, ou que está vendo esse vídeo depois, e não está acompanhando as revistas, não perde a oportunidade. Aqui embaixo, passando o endereço de e-mail, entre em contato com o Daniel, vamos engrossar essas fileiras aí, para essas revistas não morrerem, gente, porque Calafrio e Mestres do Terror, assim, para mim, são assim, os dois maiores títulos de HQ de terror do Brasil. Não tem para nenhum outro título. Não tem. A Spectrum também fez parte de um movimento de qualidade. Então, mas é porque assim, eu acho que a Mestres do Terror e a Calafrio, mesmo contando só a fase clássica, elas foram muito mais longevas, né? A Spectrum teve 20 e poucos números e era uma edição trimestral, acho, né? Então, assim, e o Mestre Zala, ele punha 2 publicações, se bem que a VEC também punha várias, né? O Ota também é um editor, assim, top, né? Eu esse nome, eu acho que o Ota, na minha opinião, ele é como editor, ele me inspira bastante. Eu tenho mais inspiração também no Franco de Rosa. O Franco é aquilo lá, eu gosto de falar que ele sempre era a nossa surpresa na banca de jornal. A gente sabia que ia chegar na banca de jornal e ia encontrar os super-heróis. Ia ter alguma coisa dele lá, é verdade. A única coisa que a gente não sabia que ia encontrar era alguma coisa do Franco. Era sempre o Franco que levava uma surpresa para nós. Então, o Otto, ele foi o mais profissional. Ele teve lançamentos regulares, ele conduziu a revista MED, ele conduziu as revistas da VEC. A MED eu acho que até, sei lá, meados dos anos 2000, era sempre ele o editor, né? Na VEC, na Record. Dela na Panini, né? Mas foi o último estágio da MED aqui no Brasil. Até o começo da Panini era ele ainda. Era ele ainda, exatamente. Acho que ele foi o editor mais longevo da MED, incluindo a MED americana, viu? Olha, não sei se ele passou o Alfredstein, mas concorre, acredito que sim. Isso aí é uma informação que dá para buscar. Até eu escrevi a matéria sobre a MED na Mestre Terror 71. É uma informação que é fácil de buscar, essa daí. Ele pode ter sido o editor por mais tempo, sim. E, bom, aí a questão do orgulho, tá, Cássio? Eu acho que a gente falou aí para os leitores, para irem atrás. Você também citou que o Zala estaria feliz de como as coisas estão sendo conduzidas. Eu até acredito que em algumas fases a gente jamais vai deixar de ter o carinho, a nostalgia pela época áurea das revistas. Sim, sem dúvida. Mas, assim, se a gente comparar alguns trabalhos que eram publicados já no final da fase, onde o Zala até abusava mais de HQs de leitores e tal, eu não vejo que a atual fase fica atrás dessa época. Não, tá? Eu também acho que não. Você tá correto. A gente está aí com uma regularidade de artistas fantásticos como Ivan Lima, Eduardo Cárdenas, novos talentos fantásticos como o Chris Chu. O próprio Chris também, que a gente entrevistou aqui. Exatamente. O Juliano Capora também desenha pra caramba. Guto Dias. Cara, tem uma galera aí mostrando, tem outros que colaboram um pouco menos. Na Mestre Terror nós temos aí também o Laudo, um astro, Jean Danton participando. Esse é craque, né? O Jean Danton é craque do roteiro, não tem para ninguém. Cara, então assim, óbvio que tem muitas coisas que podem ser melhoradas, no entanto, a gente está com uma publicação de bom nível aí, de boa qualidade. Eu tenho
Eu adoro receber as críticas e sinto que a gente está num bom momento aí com as revistas, tá? E que só tem a melhorar, só tem a consolidar, e os novos talentos que vierem vão também ser de grande contribuição. Boa. Bom, galera, a gente contou aí, o Daniel contou aí um pouquinho pra gente como que ele chegou no Mestre Zala, e eu acho que foi um programa, assim, de todos os programas que a gente fez, eu acho que foi o que a gente conseguiu passar mais, qual que é a intenção principal das duas publicações, né? Que é manter aquilo que o mestre apresentou para a gente lá atrás, com a máxima fidelidade, com o máximo de carinho, e o Daniel vem fazendo aí um trabalho, ele e todo o time, né? Não só o Daniel. Então, é o mérito das HQs dos artistas. Exatamente. Então, o time inteiro... Eles que engrandecem a revista, e outra, os leitores fazem muito da revista. Sim, exatamente. Até porque o objetivo maior é aquilo que você falou, né? É colocar uma edição a mais na coleção de cada um de vocês, minha, do próprio Daniel. Então, é isso aí. Galera, obrigado por vocês terem ficado aí com a gente. A gente está fazendo uns programas longos aí. Muito obrigado mesmo. Eu só queria pedir para vocês aí, antes de passar a palavra para o Daniel, fazer aquele pedido. Vocês já sabem, né? Que eu uso a pior estratégia possível do YouTube, que é deixar para o final do vídeo isso. Ainda mais um vídeo longo como esse, mas eu faço isso em respeito, eu não acho que é legal fazer isso no começo do vídeo, então eu só faço agora no finalzinho, pedir seu voto de confiança. Se você não está inscrito no canal ainda, me ajuda. Se inscreve no canal, toca no sininho, deixa uma chuva de likes aí pro titio, e entre em contato com o Daniel, vamos divulgar as revistas e o canal. Beleza, galera? Obrigado, Daniel. Suas considerações aí, amigo. Beleza, Cássio. Obrigado. Foi mais uma conversa legal. Agora o pessoal está bem inteirado de como foi a história, a trajetória por trás dessas edições, aí, de o que veio, os bastidores desses lançamentos, certo? Felizmente, nós temos aí as nossas revistas favoritas aí de novo circulando. Aos espectadores, leitores aí que estão acompanhando no chat, nessa conversa, aqueles que vão assistir o vídeo depois, um grande abraço, tá bom? Que procurem a Calafrio, que deem seus likes aí nos vídeos. A gente está fazendo esse trabalho bem bacana aí para... igual nas revistas, vamos conversar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Um abraço a todos aí, boa noite. É isso, então. Agora, como sempre, né? Eu vou deixar aqui, ó, programas anteriores do TV Calafrio. Ajuda a gente aí, assiste um desses programas, deixa um like lá, e sem mais delongas, fui!